a brincadeira de ir para a China e visitar o futuro é muito verdade. Quando você sai do Brasil e vai para a China, você tem uma impressão de um salto aí de tecnologia, de civilização. A inteligência artificial cresceu 16% só nos primeiros meses de 2026 na China. E vê os Estados Unidos cada vez mais fechado para o mundo. A gente sempre falou muito da intensidade do chinês, que eles trabalham um monte e tal. Mas o que você tira de insight para a gente em termos de construir negócios? A China está mais aberta do que nunca para o Ocidente e principalmente para o empreendedorismo, assim. This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente fala sobre temas que podem gerar insights e destravar o seu negócio. E hoje a gente tem o objetivo de fazer um download na cabeça de quem esteve em dois momentos e lugares importantíssimos, na China e no South by Southwest, o famoso SXSW. E eu queria dar boas-vindas a Bela. Tudo bem, Isabela? Obrigada, Pedro. De novo aqui, que prazer, não é mesmo? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu já amo esse podcast, hein? Você já é veterana, em pouco tempo você já se tornou uma veterana, e a Bela, ela tá com um negócio tão fresquinho na cabeça dela que ela tá literalmente com jet lag, virada, zureta, depois de voltar de uma incursão onde ela passou pela China e depois foi para os Estados Unidos passar pelo SXSW. E eu já fui no SXSW, sempre tem algumas novidades interessantes para a gente, mas eu queria primeiro entrar na China, que você, inclusive, me disse que nessa vez você fez uma viagem até mais underground ali na China real, fora do turismo, depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria, para quem nunca foi, para quem não tem a percepção aí do que é, como funciona, realmente a gente está falando de, quando você sai do Brasil e vai para a China, você tem uma impressão de um salto aí de tecnologia, de civilização. Qual que é a tua impressão, você que já foi algumas vezes? Bom, primeiro assim, eu fui e voltei no tempo umas 3 vezes, né? Então eu já tô perdida sobre que dia, que horas, aonde a gente tá. Mas de fato a brincadeira de ir para a China e visitar o futuro é muito verdade. A última vez que eu tinha ido para a China tinha sido em 2024 e é impressionante o quanto muda em 2 anos. E o quanto não só muda, por óbvio, tem toda a exponencialidade de luzes e prédios e tamanho que impressiona na China. A China para a gente é sempre impressionante, porque é muito diferente da nossa realidade. Mas mais do que isso, dessa vez eu senti uma diferença cultural muito impactante, e aí depois ir para os Estados Unidos, então deu aquele boom na cabeça, assim. A China está mais aberta do que nunca para o Ocidente, e principalmente para o empreendedorismo, assim. Todos os lugares que a gente visitou, sem exceção, deixaram muito claro que se você é um empreendedor e se você quer fazer negócio com a China e se você quer levar o seu negócio para a China, eles conseguem visto, eles facilitam a sua entrada. Então, foi muito maluco, vamos dizer assim, chegar na China, que é o lugar que a gente entende como super fechado. E está totalmente aberto para se fazer negócio, e depois ir para os Estados Unidos, que a gente tem a referência de ser o país onde tudo se conquista e etc., e ver os Estados Unidos cada vez mais fechado para o mundo, por questões políticas, enfim. Mas, para mim, essa diferença foi muito gritante dessa vez. Interessante tu falar isso, né? Porque não é a imagem que a gente imaginaria de cara, né, sobre a China. O episódio de hoje está sendo gravado aqui no State Studios, o hub de criação de conteúdo que fica dentro do State. O State é um centro independente de inovação aqui em São Paulo, que reúne founders, investidores, empresas e pesquisadores que estão construindo o futuro dos negócios. Inclusive a Ace Ventures é residente do State e muitos dos convidados que passam aqui também fazem parte dessa comunidade. Então não é coincidência a gente gravar nesse espaço. É um lugar onde muita gente que está construindo o futuro dos negócios acaba se encontrando. E para quem quiser conhecer o espaço, usar o coworking, realizar eventos ou até gravar aqui no estúdio,
é só acessar state.is e, quando entrar em contato com o time, informe o cupom STATE mais ACE e você ganha 20% de desconto. Obrigado pela parceria. E aí você falou das visitas, sempre tem aquele número de incursões em vários lugares. Comenta o que chama a atenção, o que você viu de interessante, o que você viu de novidades legais lá pra gente. Assim, interessante sempre é o fato de que a escala na China é muito diferente do que a gente tem como realidade, né? E é muito difícil a gente se acostumar. Por mais que a gente leve os olhos para passear 1, 2, 3 vezes na China, ainda é muito difícil você olhar para um chinês apresentando o seu negócio quando você vai num Alibaba. Eu fui no Alibaba em Hangzhou, que é a cidade que basicamente vive de Alibaba, né? Fui na Tencent, enfim, outras empresas muito grandes, das maiores, WeChat, etc. E é muito impressionante os números sempre, assim, é uma proporção que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas acho que coisas muito legais, assim, que eu pontuei dessa vez, que acho que tem muito a ver com o nosso momento aqui. A inteligência artificial cresceu 16% só nos primeiros meses de 2026 na China. Uau! E se você olhar o plano quinquenal deles, que começa a ser apresentado agora em março, ainda agora em março, eles deixam muito claro, assim, nos primeiros tópicos que infraestrutura é inteligência artificial. Então, eles, diferente da gente aqui que ainda usa como uma ferramenta, como um adicional no negócio, eles estão lidando com a IA como infraestrutura básica. E Bela, o que você tira de insight para a gente que está empreendendo no Brasil versus chinês? Porque a gente sempre falou muito da intensidade do chinês, que eles trabalham um monte e tal, mas o que você tira de insight para a gente em termos de construir negócios? Acho que dados como ativo estratégico em qualquer empresa é assim, é um mantra, uma Dados. regra, mas assim, não é, a gente sabe que é importante. Para eles constroem as empresas em cima de dados. Então, todo mundo é uma empresa de dados que vende alguma coisa e que pode vender outra amanhã, mas todos se posicionam como uma empresa de dados. E culturalmente eles tomam decisões, olham para os dados, tudo. Tudo. E assim, em qualquer papo que você tem, é muito claro, eles falam muito de dados, é muito claro assim, fomos para esse lado porque entendemos que 65% dos nossos usuários clicavam no imagens de super apps antes de ir no WePay. Eles constroem uma empresa inteira em cima de dados. Então, não é que eles vendem meio de pagamento, não é que eles vendem, não é que eles são uma empresa de retail. Eles são uma empresa de dados que vão fazer aquilo que o cliente está querendo naquele momento. Como eles têm uma cultura ali diferente da nossa, toda de ecossistema, no todo, quando a gente fala em empreendedorismo, diferente daqui, né? Você não tem uma empresa de pagamento atrelada a uma empresa de varejo, atrelada a uma empresa de dados, não. As empresas lá são todas em um único ecossistema. Então, o que para os nossos olhos é até difícil, quando você entra no Alipay, por exemplo, eu acho um app que eu olho e eu falo, gente, para mim isso aqui é uma poluição visual. O que a gente chama de poluição visual, porque a gente está acostumado a fazer as coisas em vários lugares, eu nem sei se não vai dar para ver, mas depois a gente pode mostrar o que para eles é muito comum, porque eles entram e resolvem tudo só em um lugar. Para a gente é uma poluição visual e para eles, assim, aqui eu tenho Didi Viagem, que é o meu táxi, eu tenho, se eu quiser comprar passagem de trem e ônibus, que é órgão público, eu consigo comprar aqui. Aqui eu tenho o Trips, o Booking deles, eu tenho o app de tradução, eu tenho o meu eSIM, a taxa de câmbio, aí eu tenho gastronomia para reservar em restaurante, eu tenho um iFood ou um Rappi que seja deles, enfim, tá tudo no mesmo lugar. Então essa cultura de dados alimenta esse ecossistema deles. E uma segunda coisa, rapidinho aqui, que me impressionou muito, eu até fiz um vídeo pro Instagram da Scortex falando do Zhongguancun, que foi um centro... Tô fazendo mandarim já. Um centro de inovação que nasceu faz 5 meses. 5 meses. Não existia quando eu fui da última vez. Onde é que é? Em Beijing, desculpa. Em Beijing mesmo.
Ele nasceu faz 5 meses. E aí, você olha, é de uma imensidão e já tem 100 empresas. Aí eu fiquei, pô, a gente tem vários ecossistemas de inovação no Brasil que não conseguem chegar em 100 empresas, existem faz anos. Só que a tríade da educação, da inovação barra empreendedorismo e do governo está em tudo. Tudo. Então, você tem, quando você vai montar um centro desse, todas as empresas que vão, elas têm apoio do governo. Aí o governo colocou um fundo de 1 bi de yuan por trás desse novo ecossistema para abrigar essas empresas. Então, já começou a rodar com o governo apoiando. E aí a empresa, para ela ir para lá, ela recebe não só subsídio, mas ela recebe uma série de redução de taxas, enfim. Então é tudo um ecossistema que se retroalimenta e sempre, sempre com universidade atrás. Pesquisadores em todos os lugares. Quando você fala em inovação na China, você está falando em pesquisa. E aí aqui a gente chega no centro de pesquisa da USP, está abandonado porque ninguém apoia. Então, para mim, assim, esses são os pontos que a gente deveria hiper aprender e copiar, literalmente. Copiar? Como eles fizeram bastante. Exato. E você escreveu uns 10 insights sobre a China de 2026. Esse eu preciso de cola. Bota, pô, 10 insights da China, eu também ia precisar. Esse eu Mas preciso de cola. passa pra gente rapidinho, assim, só para o pessoal aí que não teve a oportunidade de ler. Eu escrevi super rápido aqui, então. A China não inova primeiro, ela escala melhor do que qualquer país. E se você for reparar, ela nunca está inovando antes dos outros, ela está escalando antes dos outros. Então, é um diferencial de não criar, mas de transformar algo numa escala muito grande. Carro elétrico, enfim, a gente vê toda... O verdadeiro produto chinês é ecossistema, não app, que é o que a gente falou agora. Tudo é ecossistema, não é um app de comida, é um ecossistema de conforto para o cliente, ponto. E aí você tem ali 2, 3 que são rivais. Conveniência, totalmente. 3, as cidades são o maior laboratório de inovação do mundo, tudo é testado nas cidades e tudo tem aval do governo para ser testado. Como é uma escala grande, quando você faz um teste pequeno na China, é um teste considerável, é muito fácil você ver testes, inclusive na cidade, assim, facial, para abertura de lugares, de segurança. Então, você consegue ver acontecendo meio em tempo real, as pessoas de fato participam. Tem que mapear o seu rosto também, ou o quando estrangeiro? Você chega, eles tiram foto, né? Igual os Estados Unidos, assim, tira foto, tira polegar, mas eles sabem onde vocês estão o tempo inteiro, assim. É muita câmera, por todos os lugares tem câmera, e teve um dia curiosamente que a gente estava num lugar de cibersegurança, Deep Blue, e aí a pessoa que estava nos recebendo falou, a gente tem menos câmera do que na Europa. Eu falei, olha, não, eu não sei. Me parece que não, assim, porque às vezes você tem um cruzamento que você vê, às vezes, 20 câmeras juntas. Imagina. Para todos os lugares, assim, é impressionante. Dados não são um subproduto, são infraestrutura, de novo que a gente falou aqui. Inovação na China é pragmática, não ideológica. Isso é ponto pacífico, assim. Eles não têm a ideologia que a gente tem da inovação. Tem que fazer e ponto. É isso. A nova elite não é financeira, é técnica. Quando você olha os builders e os engenheiros, eles são mais bem cotados, vamos dizer assim, mais bem vistos do que os financeiros e etc. Então tem um outro viés ali, não é a Faria Lima que é tudo de bom para eles, são os engenheiros de fato. Que está meio alinhado com os Estados Unidos até, né? Se a gente for ver os builders, né? Copiar não é fraqueza, é estratégia, deliberadamente eles falam isso. Então, a gente copia a primeira vez, na segunda a gente faz melhor. O exemplo é o carro elétrico, né? Eles copiaram, fábricas, eles era uma qualidade inferior. Hoje a China é líder em qualidade também. O governo atua como venture capitalist sistêmico, em tudo ele está envolvido. E aqui tem uma curiosidade. Você me pergunta assim, consigo empreender na China? Consegue. Consigo montar uma empresa de A? Não. Vamos lá. Setores bases da economia são dos chineses. Vai fazer outra coisa.
No último dia a gente conversou com um VC brasileiro que está lá há alguns anos, que ele está investindo em health, em pet. E aí a gente falou, pô, health, pet? Ele falou, sim, vocês querem que eu faça alguma coisa com IA? Obviamente que o governo não vai deixar. Vai rolar. Então, assim, tem espaço, muito espaço, mas não toca na estrutura. Não quer prioridade, economia, não quer entendeu? estratégico. 9, UX na China é sobre densidade, não sobre simplicidade. A gente falou aqui também que são esses super apps com tudo. Então, o que para a gente é um UX ruim, para eles é absolutamente cabível. E 10, o futuro da inovação não pode parecer premium. Isso foi uma pessoa do BID que falou, a gente massifica a transformação, vocês querem sempre personalizar a transformação, e talvez a gente tenha mesmo mais esse viés de personalização, ultra personalização, uma coisa super premium para fazer. Eles não têm, porque é tanta gente, que assim, lança em escala e vai melhorando com o tempo, mas assim, só resolve um problema de larga escala e acabou, entendeu? Isso é interessante, não é uma coisa que a gente pense, né? No Brasil, certamente não. Não. Legal, são insights bem interessantes. E isso a gente publicou? Não, vou publicar. Vai publicar, vai rolar. Vamos publicar. Antes desse episódio ser Estará nas ir redes pro ar, vai sociais. estar nas redes sociais. Cortex. Vamos para SXSW, que você foi esse ano, está fazendo aí o evento de 40 anos já de SXSW em Austin. Que ainda é um evento que vale a pena ir? Qual que é a tua leitura? Eu já fui algumas vezes, cheguei a palestrar 2 vezes, né? Faz anos que eu não vou. O que você diz para a gente? Olha só, Pedro, enquanto conexão, eu acho que é impressionante. É sempre bom, assim, você se conecta Network. com muita gente. Tem muito brasileiro, a gente é a segunda maior delegação, né? E a Casa São Paulo esse ano deu um show à parte, assim, talvez tenha sido um dos lugares mais frequentados de todo o SXSW, não só por brasileiro. No ano passado você chegava na Casa São Paulo, só tinha brasileiro. Esse ano você via, assim, gente do mundo inteiro lá. Eles realmente capricharam muito, tava muito legal, tava bonita, tinha conteúdo em inglês o tempo inteiro. Que legal. Eles fizeram um negócio muito bacana, assim. Mas vale para mim por conexão. Você perguntar, nossa, você viu alguma coisa transformadora? Não. Muito pelo contrário, eu vi algumas coisas desaparecerem do SXSW. Como o que, por exemplo? Computação quântica, que você falava ano passado, não vi quase nada. Todas as coisas mais inovações, moonshot, assim, que são aquelas coisas mais exponenciais, não vi. Vi poucas coisas de health. O ano passado eu vi mais do que pouco, eu vi menos do que eu vi o ano passado. Inteligência artificial permeando tudo, mas é meio chovendo molhado, sabe? Nada diferente. Meio chovendo molhado. Acho que o evento ainda vale enquanto conexão. Tem um monte de gente que eu não encontro no Brasil e que eu fui encontrar no SX. Mas é isso, virou assim, quintal de brasileiro, né? Só tem brasileiro no evento, assim. Que loucura, né? A gente tomou conta do o evento é nosso. Viu? Brasileiro colonizando o evento. E a Amy Webb sempre fazia aqueles relatórios, né, de Tech Trends, e esse ano ela matou, literalmente, ela matou aí. Conta pra gente por que ela fez isso. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo aí sabe o que é o relatório da Amy Webb, dá um contexto aí pra gente. Bom, a Amy Webb se fez com o brasileiro também, se fez no Brasil, né? Total. Eu acho que eu não sei nem quanto ela é conhecida no resto do mundo, mas no Brasil ela é uma sensação. E a palestra dela sempre foi o grande boom do SXSW. Todo mundo vinha, botava anotações na palestra dela. Por conta, inclusive, dos brasileiros disputando as cadeiras para assisti-la. E ela tinha o relatório que, enfim, ela colocava lá 10, 15, 20 tendências, e algumas vão acontecer, outras não, eram sempre frases de impacto. Então aquilo permeava ao longo dos meses aqui no Brasil, como a Amy Webb disse que é o futuro e alguma coisa. E ela matou este relatório, porque ela alega que a inovação, que as tendências hoje, elas não são mais isoladas, elas são crônicas e conectadas, que
me parece fazer bastante sentido há muito tempo Mas também. não sempre foram. Eu Mas, acho, enfim, eu acho que é de novo mais um lançamento de tendência dela. entendi. E ela trouxe uma continuação do que ela falou ano passado, que é num mundo cada vez mais tecnológico, as conexões humanas se tornam mais importantes. Então, se você me perguntar de novo, o SX tá valendo? Pô, vale porque você faz conexão. Agora, Faz literalmente conexões humanas. mas enquanto conteúdo, não vi nada de novo, tá? Acho bom. que realmente conexão humana no mundo de IA cada vez é mais importante. E aí ela trouxe, quando todo mundo tem IA, o que te diferencia se é commodity? Mas pô, isso não precisava ir para Austin para falar, porque a gente se acompanha aqui no Growthaholic, a gente falou disso há 3 episódios, 4 atrás, sei lá. Então, é verdade. Para mim, em conteúdo tá meio batido aí, não vi nada muito novo, não. Eu acho que quando o evento fica grande demais, eu acho que o conteúdo tende a ser mais para as massas, né? Mais amplo. Sim. Eu acho que quando o SXSW era um evento mais, assim, obscuro e tal, vinham, né? O Twitter foi lançado lá, teve várias coisas, assim, icônicas. Mas eu acho que, aí tudo bem, tem o Spielberg falando, e que é legal ver o Spielberg, é legal, mas assim, do insight mesmo, né? Então, assim, eu vejo sempre quanto mais relevante é o palestrante, menos insight eu tiro. Claro. É só Até porque quanto mais relevante é, menos ele pode falar. menos ele pode falar, exatamente. Nada. Aí as pessoas, nossa, acredite no seu sonho, cara, anota. É sempre uma coisa meio, né? Mas eu acho que aquelas salinhas menores lá tinham coisinhas legais e não sei, eu acho que... Sabe que eu acho que num mundo cada vez mais... a gente passou por um tempo meio generalista demais, né? Uhum. E aí eu acho que tudo virou meio generalista. Então quando você pega, com todo respeito a Amy Webb, etc., é tudo meio generalista as coisas que ela fala. Uhum. E aí eu acho que chega uma hora, e a gente que trabalha com muito conteúdo, muito acesso a conteúdo, tem uma hora que você fala, cara... Chega de ser generalista, entendeu? Eu quero ver algum especialista em alguma coisa, aprofundando, que é esse o... Só que num evento como esse, não dá, tem 40 mil pessoas, como é que você vai ser especialista, entendeu? Aí eu entendo e o João não entende, ou o João entende e eu não entendo, então não tem como, eu consigo entender. Mas eu vou deixar aqui o que me chama a atenção, o que eu falei no começo, que é sair de uma China extremamente aberta e chegar num ambiente que é de inovação. E até o Mark Taiwil fez uma reportagem, se eu não me engano, na Exame sobre isso, agora, durante o evento, que não tem chinês. Não tem chinês no evento. Eu nem tinha me dado conta. Aí ele fez a matéria e ele me mandou. E aí eu falei, é verdade, não tem chinês nesse evento. Que loucura. Eu falei, não tem chinês porque o chinês não se inspira, e a gente se inspira no SX. Não tem chinês porque eles não precisam. Ou porque é fechado para eles, efetivamente? Não sei te dizer a resposta, mas é curioso, né? Um evento de inovação e de tecnologia também, além de música e tudo isso, mas a gente vai por tecnologia e quem domina a tecnologia, ou quem pelo menos tem aí a ordem do plano quinquenal do governo de dominar a inteligência artificial até 2030, que é o mandato da China, não está num evento de tecnologia. Loucura, né? É curioso, né? É interessante. Mas sabe que a vez que eu mais gostei do SX foi quando eu fui no track de música. Que vi um monte de banda nova, foi muito legal, me diverti horrores. Agora, quando o conteúdo, assim, ok, né? E de cinema também. Uma vez eu sentei do lado do Danny Trejo, lá do Machete, que faz o filme. Achei muito legal. Eu voltei com os atores no avião agora, mas eram atores nacionais mesmo, que teve um filme ok, brasileiro. né? Enfim, ok. E pensando aqui se você fosse planejar para o ano que vem, para os executivos aí e brazucas que estão nos ouvindo, você recomendaria? Quando que você acha que faz sentido participar do evento? Enfim. Pô, Pedro, eu acho que faz sentido toda vez que tem uma reunião de mentes inteligentes e dispostas, eu acho que faz sentido. Legal. Mas eu também acho que faz sentido pegar a malinha e passar uma semana em Stanford, pegar a malinha e ir para
pô, tem tanto lugar, sabe? Tem o Web Summit, tem o Vivatech agora em Paris, em junho, que tá todo mundo falando que é um baita evento de tecnologia, ainda tem pouquíssimos brasileiros. Tem aquele, acho que é na Finlândia. Vai ter em Paris, agora, Vivatech é em Paris. Não, mas tem um outro. Tem na Finlândia um evento. É legal. Então, assim, acho que vale sempre. E para mim o mais legal é depois esses cruzamentos de conteúdo, porque assim, não tem o certo e errado, assim, tem o que cada país está fazendo, o que cada empresa está fazendo, e você conseguir tirar insights e transpor para a tua realidade, que em geral é muito diferente desses países, mas o que eu posso trazer de um insight e efetivamente aplicar, né? Porque trazer insight a gente traz de todo lugar. O problema é que na segunda-feira a gente coloca tudo na gaveta e segue o dia a dia normal, porque tem muita coisa para fazer. Então, eu acho que esse mudar a chave de ir para lá e, de fato, na segunda-feira, mudar uma coisa no teu dia a dia, sabe? É o que a gente deveria fazer, e aí eu acho sempre válido esses lugares com... Qualquer reunião de mentes inteligentes, para mim, é válida. Ou seja, quando tem alguma densidade de gente legal, acho que vale estar lá muito mais por isso do que pelas palestras ou Sim. etc. que você vai ver, né? Aí eu vou parafrasear a Amy Webb, né? Que é o que ela falou. Se a inteligência artificial é commodity, o que vale são as conexões humanas. E não deixa de ser verdade. Eu acho que a gente está tão globalizado em termos de tecnologia, e a IA serviu tanto para globalizar, porque hoje tu baixa o modelo que lança em qualquer lugar do mundo, todo mundo passa a usar no dia seguinte, e tem empacotado lá toda a inteligência da humanidade. Então é muito difícil a gente surpreender com coisas, por isso que acho que lugares como a China, que talvez estejam um pouco mais isolados em alguns aspectos, ou tem um mercado tão específico, quando a gente vai lá, a gente fala, uau, olha só como os caras estão usando automação aqui, que eu nunca imaginei e tudo mais. E os Estados Unidos a gente bebe tanto na fonte de tudo que eles estão fazendo o dia inteiro, né? O chinês nem usa as redes sociais americanas, então ele acaba meio que criando um outro mundo, né? E eu acho que é muito interessante. Uma coisa que eu vi na China e que eu fiquei bem impressionada, que é o pagamento por reconhecimento facial. É genial, né? É genial. E é tão óbvio pensar, né? Nada, assim. E aí você sai, você pega as coisas e paga só com o seu rostinho e você anda. Não tem a mão, não tem o dedo, não tem nada. E aí vai ser tudo, né? Você vai entrar no avião, o documento você não precisa mais levar porque tá no teu rosto. A biometria substitui qualquer coisa. E o plano é, se eu não me engano, são 5 anos. O plano é transformar tudo em biometria facial. É muito impressionante. E na parte de cibersegurança, e aí eu não vou lembrar os números, tá? Mas é como se fosse assim, 0,001 contra 0,009 em segurança para biometria facial, para biometria ou qualquer outra, dedo, ou qualquer outra coisa. Então, é muito mais seguro. Muito mais seguro. Não sabia que era mais seguro. Muito mais. É bem impressionante. E eu acho que aqui no Brasil, né, o impacto disso, enquanto a China não consegue entrar nos Estados Unidos, e ele consegue entrar no Brasil. Então a gente está vendo já Didi, enfim, várias outras, BYD, e na Europa também BYD está começando a invadir toda a Europa. Sim. Ou seja, a gente vai consumir cada vez mais tecnologia chinesa. Eu fico muito impressionado com essas indústrias que o governo decide que eles vão liderar, né, como carro elétrico, o número de montadoras que tem na China. Inclusive, se a gente quiser projetar um carro elétrico hoje, a gente projeta e tem fábrica que produz sob demanda o carro que a gente... O que você quiser produzir, eles vão produzir sob demanda para você. É uma loucura, e pensar que uma empresa como a Xiaomi produz celular e carro, coisa que a Apple... contratou um monte de gente, tinha o projeto do carro da Apple, não conseguiu tirar o carro do papel. Então eu acho que tem muito aprendizado aí de execução e tal. Obviamente tem o trade-off que é um governo autocrático,
eu vi que tem muito essa coisa da competição das províncias, né, que determinam muito a inovação, né, então, fala, é carro elétrico, daí todas as províncias começam a incentivar suas fábricas, e se surge uma BYD, o cara fica bem na foto, né, o cara sobe no partido, o prefeito, sei lá o que, da província. Então, acho que tem esse elemento, assim, que assim, não dá para emular, né, pelo menos a gente nem quer emular, mas eu acho que é um elemento muito, muito interessante, assim, talvez tenha mais inspiração, porque eu me inspiro geralmente no que é diferente, não no que é igual. Exato. E assim, eu acho que a gente pode divergir de um monte de coisa com a China, tá? Tem zero problema, e eu também tenho um monte de divergências com a forma que eles optaram no governo em fazer as coisas. O que não me tira, por óbvio, o olhar de admiração Total. pelo que eles construíram, principalmente em negócios. E aqui a gente está falando de negócios. Total. Então a gente está falando, imagina que delícia se a gente tivesse os setores da nossa economia, os principais setores da nossa economia absolutamente conectados com pesquisa e com governo numa tríade incentivando aquilo. Outro Brasil seria. E muitas vezes fechando para o externo, seria outro Brasil. Que é nesse sentido, né? Eles te permitem fazer o que você quiser no Brasil, mas eles não te permitem colocar a mãozinha no plano econômico deles. E com razão, eles estão protegendo o que é deles. Então, tem um monte de coisa do outro lado que você tem que olhar e falar, tá, é ruim isso e aquilo, mas assim, tem que admirar o jeito que eles fazem negócio internamente, que eles tratam a economia deles, porque é muito inteligente. Inteligência não falta na China. E para quem está pensando em ir, assim, quais os lugares ou cidades que você recomendaria? Eu sou absolutamente apaixonada por Xangai. Apaixonada. Se tivesse um fuso de 3 horas, eu voltava e falava, Pedro, eu vou ficar 3 meses lá. Mas com 12 horas de diferença não tem como trabalhar. Com 11 horas de diferença não tem como trabalhar. Mas eu acho que o que eu faria numa primeira viagem é Beijing e Xangai. São cidades muito diferentes, muito. E tem que ser primeiro Beijing, porque se você for para Xangai e depois vai para Beijing, você vai, dar uma assim, desanimada gigante. Beijing é muito fechado, é o centro político, então é outra China, quando você compara com Xangai. E aí, de repente, você vai para Beijing, o pessoal é mais fechado, ninguém fala inglês. No Hilton, as pessoas não falam inglês na recepção. Ninguém fala inglês. Nada. Vai ter que ficar usando tradutor. Mímica, tradutor, um mostra, o outro mostra, mas assim, você pede água no telefone, no quarto você não consegue. É complexo. Mas é uma cidade muito fechada, assim, com muita polícia, muito exército, etc. E você chega em Xangai, é uma grandíssima é uma mistura de Nova York com Las Vegas, porque tudo é muito grande, muita luz, aquele quê de Las Vegas, e Nova York no sentido de muito restaurante, muito bar, muita festa, muita gente na rua, muita compra, para todo lado tem rua de loja, de marca americana, diga-se de passagem, que é maravilhoso. Então, eu diria para ir primeiro para Beijing, porque você tem que entender como funciona o governo. A vida real. A vida real, quem manda no país está lá, para depois você ir para Xangai, que é o ponto, vamos dizer assim, turístico, com todo respeito, mas talvez seja a China mais aberta para o mundo, sabe? Acho que esses dois valem bastante. Legal. E depois, tendo outras oportunidades, aí acho que tem que ir para Hangzhou, Shenzhen, aí tem um monte, mas Beijing e Xangai na primeira, sem dúvida. E qual a empresa lá que você ficou mais impressionada quando visitou? Eu gostei muito da Deep Blue, que é essa empresa de cibersegurança, porque é um tema que eu gosto, me impressionou muito a evolução da cibersegurança que eles estão fazendo e o quanto eles são conectados com o Brasil, inclusive. E o Alibaba sempre me impressiona muito, né? Primeiro porque o Jack Ma já é uma figura icônica, curiosa, para dizer. Quem não conhece, pesquise a vida dele. Ele foi negado, se eu não me engano, 10 ou 11 vezes no Bob's. Aí ele foi lá e comprou o Bob's da China, depois que ele ficou rico. É muito doido, né?
E foi negado em Harvard, acho que 8 vezes. Sim. Assim, ele foi renegado em tudo na vida dele, tudo. E aí, hoje em dia, ele é simplesmente um dos caras mais ricos do mundo, um bilionário, dono da Alibaba, que é literalmente dono de metade da China. Sumiu aí, acho que em 2020, no meio da pandemia, desapareceu, voltou agora, e ninguém sabe o que aconteceu com o cara. Então, tem umas curiosidades legais ali sobre ele para pesquisar, mas o Alibaba é muito impressionante, porque a cidade inteira vive em torno do Alibaba. E não é assim, uma cidade inteira de interior, você está imaginando? Não, Não. não é. É uma cidade assim, você chega e fala, isso aqui é São Paulo, entendeu? É gigantesco. Eu não sei nem quantos moradores tem, mas assim, é muito grande, muito grande. A estação de metrô principal não tem nenhuma em São Paulo daquele tamanho. Mas é uma cidade interior, com trem-bala, não tem nenhuma estação de metrô igual a deles. E que vive em torno do Alibaba, assim. Tudo é Alibaba. É bem impressionante de ver. Eu imagino, eu adoro. Depois leiam aí a biografia do Jack Ma, que a gente vai botar nas notas do episódio para vocês conhecerem essas histórias aí malucas dele, né? Antes dele sumir, né? Antes dele sumir. Não tinha sumido ainda. Voltou mais pacato, digamos assim. E pensando aí na China, nos aprendizados e tudo mais, voltando pro nosso mundo, eu acredito, né, a gente fala muito desses modelos de IA enfim, que todo mundo usa, da OpenAI, da Anthropic e tal, mas tem um fator aí que a China, eu acho que estrategicamente eles estão muito bem posicionados, porque a gente não pensa no custo do token que vai ficar, hoje está sendo basicamente subsidiado, e esses modelos chineses que estão lançando, eles são muito mais econômicos, alguns são open source, e eu acho que quando a gente começar a usar massivamente para fazer várias coisas no dia a dia do corporativo, já está acontecendo, os chineses vão estar lá com seus modelos rodando, né? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, muito mais do que a gente imagina, pelo custo, né? Ou seja, vamos combinar que eles fizeram que eles abertamente, que eu falei aqui deliberadamente, eles falam que eles fazem, que é a gente copiou e a gente melhorou. Em 1970, a Stanford estava discutindo inteligência artificial. Aí a China foi lá e os Estados Unidos estão muito na frente agora nessa última corrida, quando realmente democratizou a inteligência artificial. Você viu os Estados Unidos dar engatou uma primeira e foi. De repente, não mais que de repente, a China fez uma coisa igual, daqui a pouco ela copiou 2, 3 e lançou mais barato, com economia energética. E se você olhar o plano quinquenal, você vai ver assim, está desenhado, e vejam isso, é muito importante, gente, você entender quais são os planos do governo para os próximos anos na China. O que acontece? Não, é o que dita a economia e o poder privado. Não é só o poder público. Tudo. É o país é isso que vai acontecer. E vide o tamanho da China e o impacto da China nas nossas vidas. Assim, você precisa saber para onde o país está indo. E o incentivo deles em energia e inteligência artificial, que basicamente estão lá nos 4, 5 primeiros, é muito grande. Então, o flywheel tá aí, né? Vou ver quem quer. Vou te dar uma curiosidade. Eu conversei com um chinês lá no Alibaba, e aí eu perguntei para ele assim, o que você dá de dica para um empresário? Eu estava do lado de vários empresários brasileiros, aí eu perguntei assim, o que você dá de dica para um empresário brasileiro que está aqui, né? Como é que ele pode aprender com a China e levar para o Brasil? Aí ele falou assim, o que eu posso te dizer é que se tem um chinês entrando no teu mercado, a minha dica é corre para o outro lado. Porque, assim, não deixa de ser verdade. Sincera, se o chinês sincerão. entrando no teu mercado, corre para o outro lado, vai fazer outra coisa. Eu achei ousado, mas assim, tem um fundinho de verdade, Sincerão. entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Bom, Bela, já chegamos aqui no fim do nosso episódio. Para terminar, fala pra gente aí o que te inspirou aí de tudo que você falou, a coisa mais inspiradora
para você e para os nossos ouvintes, o que eles podem ter acesso, ou ver, ou pensar sobre tudo que você viu? Eu vou chover no molhado em duas coisas, tá? Que são, a gente já fala, a gente já ouve, mas cara, não tem como fugir disso, assim. Conexão humana, assim. Qual foi a última vez que você sentou com o teu time e perguntou o que tá travando, o que tá acontecendo? Cara, a gente precisa fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ainda mais no mundo que a gente vive, com tanta interseção de internet, de IA e de app piscando na tua frente. A chance da gente ficar irritada é muito fácil, a chance da gente encontrar travas que são muito menores do que a gente está de fato enxergando é muito grande. Então, a conexão humana, retomar essa conexão humana muito forte, eu acho bem importante e é uma lição diária que a gente tem que ter. E a segunda coisa para mim é a tua próxima decisão tem que ser dados. Doa a quem doer, a tua próxima decisão tem que ser dados. Matar produto, nascer produto, mudar time, tudo tem que ser dados. Não tem como ser diferente. Ótimo. Eu gosto muito. E obrigado, Bela, mais uma vez aí por ter participado do Growthaholics. Valeu por tudo. Obrigada a vocês, gente. Eu vou escrever sobre os 10 insights de China aí. Vai estar publicado antes do episódio sair nas redes sociais da Ace Ventures. É isso aí. A Bela talvez usará AI, você nunca saberá, para fazer isso. Você não saberá, mas já estará nas notas desse episódio. Para você que acompanhou até agora, espero que você tenha gostado, tirado insights, se inspirado. E, se você gostou, compartilha nas mídias sociais, marca a gente, @AceVentures, e eu vejo você no próximo episódio.